para transformar não só o nosso fim de ano, mas o resto das nossas vidas, amém? Agora, a gente vai ver também os discípulos. Os discípulos que conviviam com Jesus também estavam com dificuldades. Então agora vamos para Lucas 24. Vamos continuar lendo. Lucas 24, versículo 30 e 31. E 31. Diz o seguinte: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então, dando um contexto aqui, Jesus ele tinha ressuscitado e os discípulos eles estavam perdidos. Primeiro eles estavam com dúvida se realmente era Jesus. Então, para os olhos deles se abrirem naquele momento, eles tinham que estar o quê? Fechados, não? Então fala que Jesus abriu os olhos dele nesse momento. Agora vamos ler mais para frente, versículo 45. Versículo 45. Diz o seguinte: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Com isso vem o meu segundo ponto: enviados para a colheita. Então aqui, os discípulos eles estavam vivos. Os discípulos não passaram pela situação de cruz, mas os discípulos estavam sem foco. Eles estavam caminhando também, mas eles estavam sem direção. Eles também estavam crendo, mas sem os discípulos, e depois abre um entendimento. E o que Jesus faz? Ele faz 3 coisas. A primeira, ele mostra para os discípulos que a cruz era parte do plano. Nada foi um acidente. O sofrimento não anulou o propósito da cruz. A segunda coisa que ele mostra para os discípulos, ele mostra que a mensagem é arrependimento e perdão. Não é opinião, não é filosofia religiosa, é reconciliação com Deus. E a terceira coisa que ele mostra, ele entrega a missão aos discípulos. Ele fala: vocês são testemunhas. Então o que a gente pode aprender? Jesus ele não ressuscitou para uma simples aparição para os discípulos, para falar: olha, eu tenho poder e eu vou embora. Não, ele ressuscita para trazer os discípulos de volta à missão. Ele não chama os discípulos apenas para entender a cruz, mas ele chama os discípulos para anunciar a cruz também. E ele não revela só o que aconteceu, mas revela o que deve acontecer agora. Então, é como se Jesus dissesse: vocês viram até onde eu fui na cruz, e agora vocês vão mostrar isso para o mundo. Então, o que a gente pode aprender? Os discípulos de Jesus também estavam perdidos. Eles também estavam com a sensação de beleza. E agora? Muitas vezes a gente com esse pensamento: o ano já acabou esses últimos dias, não é? Mas quando eles obedecem, a gente chega em Atos 2. Vamos para Atos 2, para fazer mais sentido, né? Atos 2. Então isso aqui é depois de Jesus ter feito tudo isso com os discípulos, ter abrido o entendimento deles também. Atos 2, 41. Vamos ler a partir do 37, Atos 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida.
Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, aqui a gente vê o fruto da obediência dos discípulos. Então, eles poderiam ter visto Jesus. Eles poderiam ter tido um entendimento. Assim como a gente tem hoje, a gente tem a Bíblia para abrir o entendimento para nós. Isso não significa que eles eram obrigados ou não a obedecer. Por quê? Livre-arbítrio. Mas aqui a gente vê o fruto da obediência, o fruto de escolher obedecer e de ter a cruz como motivação. Então aqui a gente estava vendo o conceito do dia de Pentecostes, e Pedro estava pregando poderosamente depois disso. E fala que 3.000 pessoas, olha isso, 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia. E essas 3.000 pessoas, elas são fruto de quê? Elas são frutos de Jesus, que foi até o último segundo dando o exemplo. Elas são frutos de discípulos que deixaram Jesus abrir os seus olhos. Elas são fruto de uma igreja que decidiu obedecer. E aqui a gente vê um ponto muito interessante. A gente sai de Lucas 24 para discípulos em completa confusão e desfoco, para Atos 2, para discípulos que estão na colheita. Então, entre Lucas 24 e Atos 2, tem uma decisão no meio, que é o que? Responder ao envio. E a gente pode olhar para Atos aqui e pensar, mas isso foi no passado, para eles era mais fácil para eles, né? Era mais fácil porque eles viveram com Jesus, então eles podem ter visto Jesus apanhar, então isso pode ter dado mais temor para eles, não é? Mas família, eu tenho uma boa notícia para nossa manhã, amém? Sabe qual que é a boa notícia? O céu não mudou. O Espírito Santo não mudou. O poder de Deus não abaixou. A missão não mudou. Então, o que Deus fez em Atos, Ele ainda faz hoje. E Ele não só faz, mas Ele quer fazer aqui, amém? Ele quer fazer agora. Ele quer fazer no resto desse mês. Deus quer usar a gente da mesma forma que Ele usou os apóstolos. E esse tem que ser o nosso objetivo também, responder da mesma forma. Mas você tem a fé de que o seu bate-papo pode ser frutífero ainda esse ano? Você tem fé disso? Você tem fé que o seu relacionamento com Deus pode melhorar muito ainda esse ano? Você pode ficar mais espiritual, ainda que falta 20 e poucos dias para o ano acabar? E se ainda tem dificuldade para você entender isso, de você ter essa fé, olha para a cruz. A dificuldade vem de você olhar para você mesmo. Olha para Jesus e toma uma decisão urgente com base nisso. Trabalhe até o último segundo seguindo o exemplo que Jesus nos deu. E não é fácil. Não é fácil. Nós somos discípulos de Jesus, pessoas que querem aprender. E Jesus colocou um padrão extremamente alto. Não é verdade? Então, o padrão que Jesus colocou foi, literalmente, nos últimos segundos de vida, Ele salvou alguém. Então, a gente tem que ter esse mesmo padrão. A gente tem que seguir com esse mesmo coração, de ver a cruz e fazer por conta dela, por gratidão. Então, quero levantar durante esse ano, não tem como não falar do Supernova. Então, é verdade, Supernova é o grupo de jovens, então só tem jovem ali. Só o Henrique, que é um pouco mais velho. Mas ele tá para ajudar, amém? Um coração servo aí. É um coração jovem, exato. Mas, durante esse ano, os jovens têm trabalhado duro, sabe? Então, assim, esse culto, ele foi organizado com muito zelo e com muita gratidão também. Então, quando a gente falou do culto, eles ficaram super animados. Porque é um privilégio poder organizar um culto a Deus. É um privilégio poder louvar a Deus. Não é? E pelo trabalho duro, durante esse ano, a gente tem 3 novos irmãos no nosso grupo. Então, olha isso. A gente tem a Heloísa.
eu lembro a primeira vez que eu vi ela, eu achei que ela tinha uns 8 anos de idade. Ela tinha uns 12, né? E você olha para ela, você não imagina como ela é. Sim, então por fora, toda fofinha, né? Mas pensa numa menina que tem fogo. Eu lembro do bingo do Mercy, que a gente teve o almoço do Mercy esse ano. Eu nunca pensei que eu ia ver essa cena de uma menina de 12 anos de idade, com 1,20 de altura, gritando fervorosamente para querer um aparelho da Mundial, entende? Para querer uma airfryer. E cada número que falavam, ela, bingo! Mas na missão, ela tem um coração que, irmãos, me inspira muito. Ver um coração tão disposto com apenas 12 anos de idade. A gente também tem a Camila Vilar, que foi batizada esse ano. A Camila Vilar, ela cresceu no reino aí, né? E também tem um coração super disposto para Deus. Então, ela é um exemplo, de verdade, um exemplo de amor a Deus. Então, foi compartilhado que ela começou a estudar a Bíblia, ela chorou porque ela ia começar a estudar a Bíblia, de tanto que ela queria crescer com Deus. E também a gente teve o Leonardo, que é um jovem de 14 anos de idade, 15 anos de idade, que é a mesma coisa. Ele é sobrinho da nossa irmã Simone Moisés, e a mesma coisa. Ele tem um coração super disposto de trabalhar. Então, qual que é o ponto? É ver que, olha isso, jovens completamente focados na missão, completamente dispostos a trabalhar para Deus. Então, jovens sozinhos nas suas escolas evangelizando. Você já se imaginou sozinho na sua escola, quando você era um adolescente, falando sobre Deus? É isso que eles fazem. Essa é a coragem dos jovens. Então, eu quero levantar esse grupo incrível. Mas eu também quero levantar um outro irmão. Um outro bate-papo, na realidade, que é o bate-papo Polaris, da Norte. Por quê? Me inspirou muito. Então, no mês passado, no mês de novembro, a Leste, a gente estava batalhando para ter adições. E olha isso, o bate-papo Polaris, eles se reuniram e oraram fervorosamente. O Márcio Barreto trabalhou duro junto com os irmãos. E olha isso, no último dia do mês de novembro, o Matias foi batizado também, amém? Então isso só mostra que trabalhar até o último segundo com a motivação correta, claramente vai dar frutos, amém? A gente pode aplicar isso. Então a gente muitas vezes diz, dezembro já acabou, mas a cruz diz que ainda dá tempo. E não só para dezembro, mas para a nossa vida inteira. Ainda tem gente para a gente alcançar. Ainda tem portas abertas. Ainda tem pessoas perdidas. Ainda tem pessoas na beira da estrada, no caminho, como Bartimeu. Então, dezembro não é sobra, mas sim campo de missão. E o que me anima muito é poder pensar. Imagina que talvez o maior milagre desse ano ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu no fim do ano. O que impede a nossa fé fazer o maior milagre acontecer nos próximos dias? Nada impede. Nada impede. Então, em conclusão, hoje a gente falou sobre fazer mais. Mas por quê? Porque a gente falou sobre quem Jesus é. Ele parou por Bartimeu. Ele salvou o ladrão no último suspiro. Ele reacendeu os discípulos desanimados e ele enviou a igreja para o mundo. Jesus não desistiu nem no último segundo de vida dele. E se ele foi até o último segundo por ele, não faz sentido. Então, a cruz prova, Deus não deixou nada pela metade. Deus não nos amou pela metade. Deus não salvou ninguém aqui pela metade. E agora, Ele chama a gente a viver com essa mesma seriedade e comprometimento, amém? Então eu tenho um desafio para a gente.
Irmãos, determina o número de pessoas que você vai falar sobre a Bíblia até o fim do ano. Mas determina uma meta que desafie a sua fé naturalmente. Por quê? Para você sair da sua zona de conforto. Dezembro é um mês muito confortável. Determina uma meta que faça você sair da sua zona de conforto. Por quê? Porque Jesus, mesmo em uma zona desconfortável, salvou. E para você que está nos visitando, comece estudando a Bíblia. Descubra quem Jesus realmente é e como você pode ter um relacionamento profundo com Ele. Isso muda tudo. Aproveite essa oportunidade, seja como Bartimeu. Não espere outra chance, porque a verdadeira chance é agora. Então, irmãos, Deus não precisa de um ano inteiro. Ele precisa de um coração entregue. Então que a gente viva como quem entendeu a cruz, amém? Que a gente ame como quem foi amado até o fim. E que a gente viva até o último segundo por Jesus. Essa é a nossa motivação, essa tem que ser a motivação da igreja, e para Deus seja a glória, amém.